Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar de gota. Você sabe por que gota tem esse nome? Então, gota tem esse nome porque na Idade Média acreditava-se que gotas de veneno colocadas na articulação poderiam provocar a doença. Claro que hoje a gente sabe que não é isso. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a doença. Gota é uma doença inflamatória, crônica, mais comum em homens do que em mulheres e que afeta 1,4% da população em geral. Basicamente, quase todos os pacientes são homens, é muito raro em mulher. Quando aparece em mulher, geralmente é acima de 60 anos. O início da doença em homens costuma ser entre 50 e 60 anos. Bom, e como que é a doença? A doença, ela começa sempre atacando as articulações. Ela vai causar uma artrite, que eu digo que é florida. O que quer dizer isso? Que ela é muito intensa, muito clara. O paciente geralmente entra e você já vê aquele joelho inchado, né? Vermelho. Então as articulações acometidas geralmente são grandes articulações, mas tem uma em especial que é a primeira metatarsofalangiana, ou seja, o dedão do pé. Geralmente já foi envolvido na crise de gota uma ou mais vezes. Sempre o paciente conta que o dedão do pé ficou muito vermelho, muito dolorido, e isso é muito comum na gota. Geralmente não fica só nessa articulação. Ela vai lá para o tornozelo, para o joelho, para o cotovelo. A gente pode ter sim pequenas articulações envolvidas, né? Até as articulações das mãos. Não é o mais comum, mas numa doença mais grave isso acontece sim. E a gente tem que lembrar que a gota não é uma doença da articulação, da junta. Ela pode acometer outros órgãos. É muito comum ter paciente no consultório que tem uma história de cálculo renal. Esse cálculo renal, se foi estudado, geralmente é de ácido úrico. Então, ao longo do tempo, o ácido úrico vai formando cristais, vai se juntando até formar um cálculo renal. Até cálculos biliares a gente pode ter formando aí e causando problemas para esse paciente, tendo às vezes que tirar a vesícula, né? E pode até trazer outras complicações, dependendo do tamanho do cálculo. Uma outra coisa bem comum que a gente vê bastante é o tofo. O tofo, ele parece uma espinha, vamos dizer assim. E tem paciente até que resolve espremer aquilo e fala, eu tirei. A gente não deve fazer isso, né? Parece que é uma secreção, mas não é. É ácido úrico mesmo. E quando você retira aquilo, com a mão ali, pode infectar o local e causar infecções e ter que tratar, além da gota, tratar também o processo infeccioso. Bom, a gente tem que falar aqui, que é muito importante, sobre o tratamento da gota, que eu acho que é uma coisa que é difícil, porque envolve, além de medicamento, uma mudança de hábito de vida que é obrigatória. Eu sempre falo para meus pacientes com gota, não adianta eu passar remédio para você se você não mudar seu hábito de vida, você não vai melhorar. Então, primeira coisa, antes de falar da medicação, é falar dos hábitos de vida. Como que é o paciente, qual o perfil do paciente de gota? Ele geralmente é um paciente que está com sobrepeso ou que está em obesidade. Ele é um paciente que gosta muito de comer, principalmente carne, gosta muito de um churrasco, é interessante isso. E gosta muito de beber. Esse é um perfil do paciente. Então, mudar isso não é fácil, mas tem que ser feito. O paciente com gota não pode, de forma alguma, beber bebida alcoólica. Isso aí é proibido. Porque o próprio paciente fala, ele sabe que ele vai beber hoje e vai ter crise amanhã. Ele mesmo conta, eu bebi ontem sabendo que eu ia passar mal hoje. Então, ele está sabendo. E a carne vermelha, né? A carne vermelha, ela contém muita purina, que é uma proteína que leva ao aumento do ácido úrico e leva às crises. Então, alguns alimentos, eles causam aumento de ácido úrico. É sempre bom, se for possível, procurar um nutricionista para estar ajudando nessa parte do tratamento.
Outra coisa que eu acho que é muito legal é fazer atividade física, perder aquela gordurinha, né? Que o ácido úrico também cai quando você faz uma dieta e uma atividade física. Ajuda muito, porque na gota a gente tem muito aumento de triglicérides, que é também um causador de problema cardíaco. Então aí você percebe que não é uma doença da articulação, é uma doença que tem um monte de viés para serem tratados. Agora vamos falar do tratamento medicamentoso. Uma coisa interessante que acontece aqui no consultório é o paciente vir e falar para mim assim: eu estou tomando uma fórmula, que foi ótima, eu peguei ali, não sei aonde, né, que geralmente você não sabe aonde, e chega com um potinho escrito fórmula e fala que melhorou. Ali dentro tem o quê? Primeiro que eu não ponho na boca o que eu não sei o que é. Eu jamais vou colocar na minha boca uma coisa que eu não sei o que eu estou colocando. Segundo, que geralmente nessas fórmulas você tem um anti-inflamatório, um corticóide, um analgésico, um remédio para o estômago, um opioide, que a gente não sabe nem de onde saiu aquilo, porque precisa de receita. Tem tanta coisa ali que melhora, só que você não sabe das consequências daquilo a longo prazo. Um uso de corticoide, que você não sabe que está lá, mas está a longo prazo na gota, especificamente na gota, pode causar lesões articulares, pode piorar a destruição dessa articulação ao invés de te ajudar a melhorar. Então, não façam isso. Um segundo erro interessante chega aqui, que é bom todo mundo saber, é o uso de halopurinol. O paciente fala assim: mas eu estou usando halopurinol e eu não melhoro. Não vai melhorar, só vai piorar. O halopurinol ele é usado para reduzir o ácido úrico quando você está fora da crise. Se você usar halopurinol durante a crise, você vai piorar. Então, sempre oriento. Entrou em crise, tem que vir aqui no consultório, a gente conversa e orienta para sair da crise. Depois, a gente usa o halopurinol, tá? Isso é um segredinho que pouca gente sabe e que aproveitem para poder fazer, porque é assim mesmo que acontece. Tomar halopurinol, às vezes o paciente está fora de crise. Se você entrar com uma dose muito alta, às vezes ele faz a crise. Por fim, a colchicina. A colchicina é usada, eu falo sempre, com dor ou sem dor. Ela a gente tem que usar, fazer uso contínuo, ajuda muito na prevenção e no controle da crise. Mas, como eu disse, sem mudança de hábito de vida, não adianta usar medicamento. Você tem que mudar, porque a gota é uma doença destrutiva. Cada vez que você tem um processo inflamatório, você vai destruindo um pouquinho aquela articulação. A gente não quer que daqui 10 anos, a gente acha 10 anos muito tempo, mas chega, você vai ter que fazer uma prótese de joelho, operar um tornozelo, operar uma articulação, formar um monte de tofo, né? E ter que tirar aquilo com um ortopedista. Então dá mais trabalho do que fazer as coisas, né, para se manter saudável. Para você que ouviu tudo que eu falei e lembrou daquele amigo que está nesse perfil, marca ele para ele poder saber mais sobre tudo isso. Tá legal? Tchau, um abraço a todos.